Olá, queridos amigos, uma boa tarde a todos. E mais uma vez aqui nesse canal que respira direito constitucional. Voltamos então agora ao terceiro vídeo da sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre o meu livro, publicado ano passado, em outubro do ano passado, 2021, o Liberdade Religiosa, Direito Fundamental, uma sociedade democrática e pluralista, publicado pela maravilhosa editora de Plácido, tá? Como sempre, de praxe, eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link aqui da loja online da de Plástico para quem quiser adquirir o livro por lá, ou quem quiser sentir à vontade, vai estar o meu e-mail também, que eu sempre deixo para sugestões, dúvidas e um contato para quem quiser adquirir o livro comigo, tudo bem? Bem, para aqueles que estão assistindo esse vídeo agora, não sabem de que sequência que eu estou falando, vou dar uma explicação muito rápida. Bem, eu publiquei esse livro ano passado, uma pesquisa de uns longos anos, né, sobre a liberdade religiosa, o direito fundamental à liberdade religiosa, sobre o aspecto jurídico constitucional, e eu resolvi, dada a recente publicação e um tema de muito interesse da minha parte, colocar algumas explicações aqui, fazer alguns vídeos, uma sequência de 4 vídeos, são 4 capítulos do livro, explicando um pouco dos capítulos do assunto, tá? Mas não, obviamente, esgotando, a ideia não é esgotar o assunto, e agora a gente está entrando esse vídeo, agora é o terceiro dessa sequência, e que corresponde, em alguns aspectos, ao terceiro capítulo do meu livro, perfeito? Bem, hoje, só para relembrar, o primeiro vídeo que eu tinha feito da sequência, eu falei sobre a formação da ideia de liberdade religiosa e do direito fundamental correspondente, ou seja, o direito fundamental à liberdade religiosa. No segundo vídeo, que foi da semana passada, eu expliquei sobre a estrutura do direito fundamental à liberdade religiosa pelo viés jurídico constitucional, a teoria dos direitos fundamentais, etc. E hoje a gente chega num ponto que é super importante no livro, eu considero o terceiro e o quarto capítulos um dos mais importantes, os mais substanciais dessa minha pesquisa, e esse terceiro fala de problemas na operacionalização do direito fundamental à liberdade religiosa. Obviamente, quando a gente fala em problemas de operacionalização desse direito, existem inúmeros problemas, a lista é muito grande. Eu selecionei no meu livro alguns problemas que eu acho na minha opinião, são os mais relevantes, são os mais profundos, são os que mais carecem de resposta. E essa resposta, quando eu falo, e também esse é o pretexto do vídeo de hoje, é uma resposta jurídico-constitucional, uma resposta teórica, uma resposta prática também do ponto de vista do direito. Não é uma resposta sociológica, não é uma resposta histórica, não é uma resposta cultural ou ideológica, muito menos ideológica ou política, tá? É uma resposta normativa, uma proposta de resposta jurídico-constitucional, como eu falei no início. Então, quais são esses problemas que eu trago, tá? Primeiro é o proselitismo religioso, a questão do proselitismo religioso. Segundo é a questão da indumentária religiosa, ou seja, a vestimenta religiosa com fins religiosos, a simbologia religiosa, a utilização de símbolos religiosos, né? E, por fim, o fundamentalismo religioso, que, aliás, é objeto de uma nova pesquisa minha, a ser publicada, se não for esse ano, será ano que vem, ou seja, uma análise teorético-constitucional sobre o fundamentalismo religioso como fenômeno, do ponto de vista dos direitos fundamentais. E, então, são esses 4 problemas. Mas antes, eu gostaria de falar de um tópico, na verdade, que ficou faltando no vídeo passado e que está no final do segundo capítulo, que é a questão da proteção do direito fundamental à liberdade religiosa. Tá? Eu vou ser muito breve nisso. Existem 2 pontos sobre a proteção, e aí do ponto de vista teórico constitucional. Primeiro, obviamente, é a aplicação do princípio, daquilo que se fala, princípio da proporcionalidade, e eu prefiro optar a linha de determinados acadêmicos que falam de teste de proporcionalidade, e melhor ainda se falar de dever de proporcionalidade, tá? Obviamente, como eu expliquei, é um direito fundamental que assume a estrutura principiológica, é um direito que muitas vezes, e até nesses problemas, ou seja, nesse contexto problemático que eu vou abordar hoje, e abordo no terceiro capítulo do meu livro, obviamente entra em conflito com outros direitos fundamentais, com outros valores, interesses, bens jurídicos constitucionais igualmente protegidos. Então é por isso que precisa
do teste de proporcionalidade, ou como muito se diria, do princípio da proporcionalidade, tanto sob o aspecto da vedação de excesso, como da proibição de insuficiência também, mas isso é um aspecto para o livro, um assunto mais aprofundado. Eu posso até fazer um vídeo mais à frente sobre isso, as duas facetas do princípio da proporcionalidade. E, obviamente, um ponto que eu quero chegar. Todo mundo conhece o princípio da proporcionalidade, aplicação, controle de restrições no âmbito da jurisdição constitucional, aplicação do teste de proporcionalidade via dos subprincípios, né, ou subtestes, ou testes de nivelamento, como o teste da adequação, o teste da necessidade ou da exigibilidade, e o teste da proporcionalidade em sentido estrito. Isso também pode ser objeto de um outro vídeo. E aí, mas o que mais interessa é que a gente chega num ponto fulcral da minha pesquisa e que foi o que mais me motivou a escrever sobre o direito fundamental à liberdade religiosa por esse aspecto teorético constitucional, que é a questão da proteção do conteúdo essencial. Quando, obviamente, muitos já devem ter ouvido falar nisso, a gente sempre ouve falar em livros de direito constitucional, em livros de direitos fundamentais, em artigos que são escritos acadêmicos sobre direitos fundamentais, na própria jurisdição constitucional, em especial na atuação do Supremo Tribunal Federal. A gente vê vários acordos que falam, determinados ministros falam sobre o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, mas no aspecto acadêmico, no aspecto da pesquisa, pouco se fala sobre o apontamento do que deveria ser esse conteúdo essencial, em especial na literatura sobre liberdade religiosa, sobre o aspecto do seu direito como direito fundamental, ou seja, sobre o aspecto jurídico constitucional, pouco se fala sobre o conteúdo essencial do direito fundamental à liberdade religiosa, como se dá essa proteção, se é possível, se é viável, enfim. E isso me motivou a escrever, obviamente, a pesquisar sobre isso e a escrever isso. É um ponto muito importante no meu livro, nessa pesquisa. Ou seja, o que é o conteúdo essencial? O conteúdo essencial surge, obviamente, lá na Constituição Alemã de 1949, o artigo 19, inciso 2º, o número 2, a linha 2, enfim, fala sobre o Instituto da Garantia da Proteção do Conteúdo Essencial dos Direitos Fundamentais. Tá? É uma garantia, é um instituto, é algo que gira em torno da proteção dos direitos fundamentais. Muito se discutiu na Alemanha, muito se discutiu depois no Brasil e em outros países influenciados por aquele constitucionalismo, como o português e o espanhol em especial. Na Itália também muito se falou. E a conclusão basicamente é o seguinte: conteúdo essencial tem um fator de proteção a mais dos direitos fundamentais pela via institucional, pela via de uma proteção de reforço, como uma mera retórica da teorética constitucional sobre a proteção de direitos fundamentais. E isso no Brasil se repetiu muito, são poucos que falam exatamente sobre a importância e relevância desse instituto, né? Muito se fala na jurisdição constitucional, em especial no âmbito do Supremo, que conteúdo essencial, e isso é reproduzido nos textos acadêmicos e nos tratados de direito constitucional, nos cursos de direito constitucional, que o conteúdo essencial, na verdade, é meramente um aparato de proteção retórica, seja, tanto que se fala em núcleo essencial. O Supremo muitas vezes fala em suas decisões que houve violação ou afetação do núcleo essencial de um direito fundamental, e alguns arriscam dizer, na linha até mesmo de certo aspecto do entendimento de Canutilho sobre isso, né, em que se fala que afetar o conteúdo essencial de um direito é restringi-lo ao ponto de nada mais sobrar ao seu exercício. Nada mais sobra daquele direito fundamental que possa ser útil ao seu exercício. Então, o Supremo, muitas vezes, na sua atuação, fala que a restrição de um direito constitucional, de um direito fundamental, quando ela é excessiva, afeta naturalmente o conteúdo essencial de um direito fundamental. Bem, existe, obviamente, uma questão de nomenclatura, e não só de nomenclatura, mas de consequência dogmática, teorético-dogmática aí, que está bem explicado no livro, mas eu não vou abordar aqui. A questão é a seguinte: o conteúdo essencial, né, ele é passível de diferenciação do que é o teste de proporcionalidade. Esse é o primeiro ponto. Agora, como se dá isso? Obviamente, isso tem que se olhar a estrutura do direito fundamental, mas de um ponto de vista geral, que é a ideia aqui desse vídeo, uma explicação muito breve,
é que esses, na linha de um escritor alemão, de um jurista, que escreveu um livro sobre proteção do conteúdo essencial, sobre o estudo do conteúdo essencial, da proteção do conteúdo essencial dos direitos fundamentais na Constituição Alemã, no artigo 19, número 2, Ludwig Schneider, ele fala que essa diferenciação entre conteúdo, o que é conteúdo essencial, o que é passível de proteção absoluta, e o que é teste de proporcionalidade, produto do teste de proporcionalidade, ela só é possível em direitos fundamentais que permitem uma cisão no seu âmbito de proteção. O que é isso? Direitos fundamentais que têm duas esferas distintas de proteção. E, obviamente, não existe forma melhor da gente explicar isso do que o próprio direito fundamental à liberdade religiosa. O direito fundamental à liberdade religiosa ele tem duas esferas de proteção principais, que daí derivam suas pretensões fundamentais de exercício. A primeira esfera, que é a esfera interna, que muito se fala sobre fórum interno, é a esfera da autodeterminação da consciência, ou seja, o direito à autodeterminação, formação da consciência religiosa individual, da consciência ideológica individual, até mesmo antes. E um segundo ponto, uma segunda esfera, uma segunda dimensão, que é o fórum que se fala como fórum externo, que é o aspecto externo do exercício do direito, é onde esse aspecto interno ganha uma manifestação externa e concreta. Onde deve recair a proteção absoluta? E quando eu digo proteção absoluta, é aquela que não é passível de restrições, não é passível de sopesamento, não é passível de se submeter a um processo de ponderação no âmbito do teste de proporcionalidade. É somente aquela parte que forma a consciência individual, que ela é intangível, ela é inalienável, né? Ela merece proteção absoluta. Ninguém pode lhe forçar a pensar ou a formar a sua opinião ou consciência religiosa individual de forma diferente do que você quer. E mesmo que você expresse aquilo de forma diferente para quem esteja possivelmente coagindo ao contrário, você tem a sua formação individual de uma forma que é impossível, né, pelo menos até os dias de hoje, né, é impossível ser violada. Então é por isso que se fala que o fórum interno, ele é o foro interno do exercício do direito fundamental, do âmbito de proteção do direito fundamental à liberdade religiosa, ele é o conteúdo essencial do direito. Até porque nós precisamos, para manifestar uma crença, um ato de crença, um ato religioso, precisamos da formação dessa crença religiosa em nossa consciência individual para depois podermos manifestá-la. Então esse é um ponto. Então existe sim esse conteúdo essencial que merece proteção absoluta. Já a parte que é responsável pela exteriorização dessa crença, os atos, as manifestações, como elas entram em contato com as esferas da socialidade, seja com os demais direitos, valores, bens e interesses jurídicos constitucionais, deve se submeter, obviamente, ao processo de ponderação no âmbito do teste de proporcionalidade. É por isso que se submetem a possíveis restrições e razões de restrição. Tá? E aí a gente chega na questão da problemática. Eu cito, por exemplo, o proselitismo religioso. O proselitismo religioso é um exercício, é um aspecto do exercício de direito fundamental da liberdade religiosa, em que uma determinada pessoa ela tem o direito de expressar a fé dela, mas não só expressar, ela tem o direito de expressar a fé dela com o intuito de converter ou chamar alguém para a sua esfera de crença religiosa, para a sua esfera social. Então, converter aqueles que não são crentes, do ponto de vista de não ter crença, ou converter uma pessoa que tem uma crença específica para uma outra crença. Tá? E até mesmo converter, até mesmo quem é ateu ou agnóstico, do ponto de vista da consciência ou da liberdade ideológica, conseguir converter essa pessoa ao ateísmo, um crente, uma pessoa que tem uma crença religiosa, ao ateísmo ou ao agnosticismo, desculpa a confusão. E isso é possível, né? Ou seja, esse exercício, só que ele tem limite. O proselitismo em si ele tem uma carga muito pesada, uma carga ideológica, em que as pessoas acham que o ato de proselitismo é um ato de conversão forçada. E esse que é o grande problema. A conversão forçada ela entra em outras
questões proibitivas e entra em outras questões de vedação e que merece restrição. Mas o proselitismo em si, que é o ato de expressar com o intuito de converter ou congregar, né, ou chamar, o ato de chamamento de outrem a sua crença, a esfera de crença religiosa e social, não é em si ilegítimo, mas se submete como ato de expressão a uma questão de restrição. Obviamente, se esbarrar em outros direitos, em outros bens, valores ou interesses jurídicos constitucionais. Então, o proselitismo, ele sim é um exercício, um tipo de exercício do direito fundamental à liberdade religiosa. A gente chega na indumentária, ou vestimenta, e simbologia religiosa. São também aspectos de expressão pela vestimenta. Eu cito, por exemplo, no caso da religião islâmica, né, no caso dos muçulmanos, e em especial das mulheres muçulmanas, o uso do hijab, o lenço em si que cobre somente a cabeça, mas deixa o rosto livre, o niqab, que cobre todo o rosto, deixando somente os olhos, e a burca, que cobre todo o corpo da mulher, deixando apenas os olhos também. Então, são tipos de vestimenta, dentre outros vestimentas para homens também, e dentre outros, e outros símbolos religiosos também, que tanto a vestimenta como os símbolos são a mesma coisa, tem a mesma função, que é expressar uma crença. Todos eles fazem parte do exercício do direito fundamental à liberdade religiosa. A grande questão é quando você contextualiza isso. Será possível o exercício, esse tipo de exercício do direito fundamental à liberdade religiosa no espaço público estatal, no espaço público não estatal, no espaço privado? Como funciona isso? Obviamente, o mais problemático de todos é o exercício desse direito no espaço público estatal. O que é espaço público estatal? São ambientes que são diretamente pertencentes ao Estado. Por exemplo, o caso mais emblemático que nós temos é o uso de símbolos religiosos, por exemplo, o crucifixo, ou um cordão com uma cruz, ou de repente até vestimenta, o uso de hijab, que é muito comum, já teve essa grande polêmica na França, ainda tem, e na Europa em si sempre tem alguma problemática desse ponto, na Alemanha, em outros países, de alunas que utilizam da fé muçulmana, da fé islâmica, desculpa, e utilizam esse tipo de vestimenta no espaço público estatal, numa universidade pública, numa escola pública, primária, secundária, etc. E isso gera um problema, né? Ou seja, será que isso é um problema que acaba afetando a questão da laicidade estatal? Será que isso é um problema que não afeta a laicidade, ou só afeta a laicidade quando os representantes do Estado em si, como os professores, como funcionários públicos no exercício de atividade pública dentro do espaço público estatal, utilizam esse tipo de vestimenta e simbologia? Enfim, isso é uma grande discussão. E se você quiser saber a resposta, busca lá o meu livro para entender melhor sobre o ponto de vista teórico dogmático, porque isso surge a necessidade de restrição, surgem aí motivos ou causas legítimas, razões legítimas, constitucionalmente legítimas, para restringir esse tipo de exercício do direito fundamental à liberdade religiosa. E a gente parte depois para o fundamentalismo religioso, que já também é uma forma de proselitismo, de exercício de manifestação da crença religiosa, mas com uma coisa um pouco mais além, quase que ablativa, né? Em que se busca essa expressão religiosa como uma forma de chamamento, de retorno à fé. Obviamente, a ideia e o surgimento de fundamentalismo religioso retorna lá na dogmática da fé cristã, em que se tem o chamado o retorno to the fundamentals of faith, que é o retorno ao fundamento da fé, e que isso gera uma série de vieses ou de reflexões dogmáticas, teológico-dogmáticas, que acabam fortificando o discurso daquele que manifesta a sua fé. Obviamente, isso também é uma forma de exercício, é uma forma legítima, né, a priori, porque também se submete dentro de determinadas condições a restrições legitimamente condicionais e ao teste de proporcionalidade, obviamente, mas existe um problema aí, que é justamente
quando se tem... a tela aqui tinha congelado, tinha entrado no descanso. E é justamente quando se tem o exercício excessivo desse direito. É quando se tem o exercício ao que chega ao ponto de esbarrar em determinados outros valores do direito, e principalmente em valores liberais democráticos, como a gente fala aí do fundamentalismo extremista, que nada tem a ver diretamente, de uma forma automática, com o exercício fundamentalismo religioso, que em si é legítimo pela perspectiva teorética constitucional. Tá? Então a gente tem esses 4 problemas, né, que é o proselitismo, a indumentária, a simbologia e o fundamentalismo religioso, e todos eles devem ser observados pelo viés teorético constitucional do direito fundamental à liberdade religiosa. Obviamente isso é uma grande discussão para quem quiser avaliar um pouco mais e entender melhor até sobre exemplos. Eu posso, em vídeos posteriores, dar exemplos e falar sobre casos específicos sobre isso, eu acho até interessante, mas nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo, vale a pena essa explicação. Bem, quem se interessou pelo assunto, eu vou deixar aqui embaixo, novamente repito, o link para aquisição do livro na editora. Quem quiser pode me mandar e-mail também para adquiri-lo. E, gente, não se esqueça aí de dar o like no vídeo se você gostou, obviamente, se te interessou. Se inscreve no canal também, para você sempre receber as minhas notificações aqui. E semana que vem eu vou falar do último ponto, o último vídeo dessa sequência sobre o meu livro, em que no 4º capítulo a gente trata de como converter o exercício da liberdade religiosa a uma forma de integração no âmbito de uma sociedade democrática e pluralista. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem.